Pessoal, meus caríssimos ouvintes, alunos interessadíssimos na nossa proposta, vejam que nós já estamos no 15º encontro, 15ª aula. Antes do fechamento deste módulo, eu me dei conta de um material muito rico do ponto de vista simbólico, que de certo modo faz uma síntese do nosso trabalho. Farei agora, nesse momento, de uma forma muito tranquila, muito serena e harmoniosa, uma recuperação das nossas lembranças, ativando a nossa memória, das abordagens que fizemos ao longo desses 15 encontros. Hoje é o 15º, ao longo desses 14 encontros experimentados e oferecidos a vocês. E num movimento rápido, vocês façam a memória. Começamos apresentando a vocês a proposta do curso de psicanálise. Pretendíamos e pretendemos e faremos um curso diferenciado. Disse a vocês que eu experimentei um curso de psicanálise de uma forma mais tradicional, mais linear, mais conservadora. Me fez bem, agreguei valores. Tenho a intenção de apresentar uma proposta diferente do curso feito por mim, um curso dentro de uma dinâmica, através dos recursos que a tecnologia nos oferece. Não importa de onde partamos, ponto de partida, a proposta pedagógica é que precisamos sempre de um pretexto. Como diz popularmente, eu preciso só de um pretexto para entrar na briga. Não é isso? Não mexam comigo. Agora, se alguém me der um pretexto para entrar nessa briga, sentido figurado, último encontro apresentei a vocês figuras de linguagem, briga no sentido figurado, de entrar nesse contexto da psicanálise, para experimentarmos o que é ser provocado a enxergar a realidade para além do nosso horizonte, para além do nosso cotidiano, para além do nosso lugar comum. O que é enxergar a realidade para além da cultura dada pelos nossos pais? O que é enxergar a realidade para além da cultura dada pela nossa igreja, pela a religião que nós abraçamos? O que é experimentar a realidade para além daquilo que a ciência que hoje eu domino, não importa a minha área de formação, a minha área de graduação, a minha área de profissão? O que é a realidade para além dessas realidades comuns a todas as pessoas? Diga-se de passagem, experimentar a psicanálise é um privilégio que não é dado a todos. A psicanálise nos ajuda a organizar os nossos propósitos. A psicanálise nos ajuda a redefinir o sentido do nosso lugar, do nosso espaço. A psicanálise nos ajuda a nos encontrarmos conosco mesmos. A psicanálise é uma terra firme. A psicanálise nos ajuda nas nossas pegadas. E eu dizia, o mundo tem o tamanho dos nossos passos, o mundo tem o tamanho das nossas leituras,
o mundo tem o tamanho da nossa vontade. Se você quiser, você pode. Tenha propósitos e caminhe sempre em frente. Fechando, prestes a fechar, amanhã eu apresento a última aula, o último encontro do nosso primeiro módulo. Espero que tenhamos feito uma boa caminhada nesse primeiro momento de conhecimento, eu de vocês e vocês de mim. Espero que vocês me olhem com bons olhos. Muitas vezes, pensamentos complexos, pensamentos desconectados da nossa realidade pode ter provocado nas nossas relações saudáveis, digitais e virtuais, um distanciamento. Mas não vamos desanimar. Estamos ainda numa fase de conhecimento. Temos muito por caminhar juntos, usando de figuras a beleza de uma viagem, a beleza de uma caminhada, a beleza de uma jornada. Não é o prazer da chegada. O verdadeiro prazer da viagem está no durante a caminhada. Durante a caminhada, nós temos o privilégio de experimentar diversas paisagens, diversos lugares, diversos personagens, experimentar dramas, experimentar comédias, experimentar operetas, romances, encontros, desencontros. Aí está o valor da nossa caminhada. Bem, com isso vou abrir a nossa reflexão. Eu me utilizei muito da imagem da floresta e volto a ela. E usando das linguagens figuradas já apresentadas a vocês, vamos refletir a nossa caminhada. Sejam bem-vindos. Vamos respirar, sentir o ar no pulmão, nos desligar das realidades que possam nos tirar um pouco do nosso foco, da nossa concentração. Vamos mergulhar nessa reflexão carinhosa e pedagogicamente interessada no crescimento do nosso grupo. Mais uma vez, pedindo desculpas ao Salvador Dalí, me utilizando do quadro, da pintura dele. Esse primeiro módulo nós exploramos de uma forma demasiada de Salvador Dalí, porque ele, enquanto pintor, representa muito bem esse inconsciente que nós estamos descobrindo nas pinturas, trabalhando realidades distorcidas. Disse a vocês que ele pintou mais de 1.500 quadros. Ele sempre representa essa realidade distorcida, para que a gente possa experimentar o inconsciente, provocar o inconsciente. Nada melhor do que passar pelos quadros de Salvador Dalí. Fica aqui a orientação a vocês. Nos próximos módulos não vou me envolver mais com Salvador Dalí, talvez tenhamos uma outra temática, mas o que nós levamos desse primeiro módulo em termos de Salvador Dalí? Procurem conhecer mais biografias, procurem conhecer mais pinturas. Sempre que eu tiver oportunidade ao longo do curso, poderei oferecer a vocês comentários a respeito de alguns quadros ligados ao nosso inconsciente, ligado aos elementos freudianos.
Mas não perca a oportunidade de conhecê-lo melhor. Quem tiver a oportunidade, eu, graças a Deus, tive o privilégio, perto de Barcelona, de visitar o Museu Salvador Dalí. Fica a critério de vocês conhecer o Dalí pela mídia, conhecer o Dalí pelas suas obras, pelas suas pinturas, conhecer o Dalí pelos museus que apresentarem os quadros famosos que ele deixou, um grande legado para a humanidade. Em falando de Freud, não dá para dissociar Dalí de Freud e Freud de Dalí. Vale a pena o mergulho, vale a pena conhecer aos poucos a sua obra. Fiz uso agora no material que nós vamos trabalhar de diversos quadros de Dalí. Qual é o nosso compromisso? Pediria a vocês, eu até ia apresentar os quadros, nominando cada um deles, mas achei interessante, pedagogicamente, apresentar o quadro, provocar nossas emoções e sensações, e vocês, pelas imagens, vocês farão o segundo trabalho. O segundo trabalho, descobrir pela internet, descobrir o nome desses quadros. E se não for o bastante os nomes, procurem ver comentários sobre essas obras, que nós vamos relacionar essas obras com a reflexão que faremos agora. Sejamos bem-vindos e vamos à luta. Meus queridos alunos, novamente, de uma forma serena, vamos trabalhar algumas figuras de linguagem para que a gente possa absorver conhecimento desse legado de Freud. Vamos fazer uma leitura a partir de figuras de linguagem. Vejam, dizia a vocês, explorei o pé de jabuticabeira, explorei a floresta e, de abertura, o que nós encontramos em uma floresta? Quem já não teve a experiência de entrar em uma floresta e sentir a caminhada, sentir a umidade, sentir o barulho dos pássaros, o barulho dos bichos, sentir os galhos quebrando, sentir as árvores nativas, árvores frutíferas, se espantar com os estalos, encontrar com cachoeiras, encontrar riachos, encontrar plantas raras, flores, aves. Vamos experimentar, fazer uma analogia, usando de metáforas, para compreender melhor o legado de Freud. Vamos trabalhar o inconsciente, pré-consciente, vamos trabalhar o id, o ego, o superego. Vamos caminhar juntos. Então vejam, raízes profundas das árvores. Nós fizemos esse trabalho quando fizemos comentários a respeito do pé de jabuticabeira. Pretensiosamente eu brinquei com vocês dizendo, poxa vida, o paraíso em lugar da macieira poderia ter um pé de jabuticabeira. Pela delícia, pela provocação, pela tentação que essa árvore com frutos nos provoca. Raízes profundas das árvores. Lembrando novamente, Freud trouxe a ideia do iceberg. Uma pequena ponta que se vê é o que nós conhecemos. A maior parte de nós mesmos, na perspectiva do iceberg, estamos debaixo d'água. É essa parte que se encontra debaixo d'água, nós chamamos de um pouco do pré e muito do inconsciente, é essa parte que nós estamos tentando uma comunicação,
um melhor conhecimento. Então, vamos caminhar um pouco. Raízes profundas das árvores simbolizam o nosso inconsciente, a fundação oculta da mente humana, onde residem desejos e memórias reprimidas. Já conversamos bastante com vocês a respeito disso e sinalizamos que nesse inconsciente, da idade uterina aos 6, 7 anos, muitas coisas lá nós guardamos, lá nós deixamos. Boas memórias, memórias não favoráveis, boas lembranças, lembranças não favoráveis, desejos atendidos, desejos não atendidos. Em geral, nós temos uma história preservada no inconsciente. Segundo Freud, nosso mecanismo de defesa, na tentativa de preservar o nosso ego, manter o nosso ego saudável, vai guardando no porão tudo aquilo que, em tese, poderia nos fazer mal, fazer sofrer. Então, raízes da árvore, ligamos com o nosso inconsciente. Estou apresentando a vocês uma pintura muito curiosa, Salvador Dalí. Depois, com calma, vocês poderão se voltar a esse quadro, mas dá uma ideia, mais ou menos, pelos personagens que aí estão, a quantas anda o nosso inconsciente. O que tem lá? E que nós precisamos conhecer. Precisamos resgatar. Depois, com calma, olhem as figuras, analisem cada personagem e façam uma analogia. O que podemos encontrar no nosso inconsciente? Algumas lembranças, algumas memórias que não nos favoreceram num primeiro momento, mas que, se ressignificadas, nos ajudarão em muito. Avançando, desde que o sistema nos obedeça, não é isso? Vamos sair aqui da frente para não atrapalhar e vamos à ideia. Das raízes nós vamos ao tronco da árvore. O tronco da árvore, à semelhança do pé de jabuticaba, representa o ego, o eu que sustenta todo esse edifício e faz a mediação, o ego faz a mediação entre o inconsciente e o consciente. Temos aqui, mais uma vez, um quadro de Salvador Dalí, curiosamente combina com o que nós estamos a falar. O tronco da árvore que sustenta o ego. Avançando, as folhas. As folhas simbolizam o superego. Na verdade, quando nós admiramos uma árvore, nós admiramos o corpo todo da árvore. Nós admiramos a copa. Veja como a copa de um pé de jabuticaba é elegante. A copa. E quem dá a impressão da forma? São as folhas, porque os galhos não aparecem. As folhas dão a ideia da copa da árvore. Então, as folhas simbolizam o superego. Quem é o superego? Nós já temos uma ideia dele. No último encontro dizia, aquele juiz severo, o homem com o código na mão, o homem com a caneta na mão. Então, as folhas simbolizam o superego, a camada externa que interage com o mundo exterior, incorporando normas morais e éticas. As folhas que recebem o sol, a luz, a água, que fazem a fotossíntese,
dão vitalidade à árvore. Nós temos que repensar esse superego nosso, essas folhas, de certa forma, pode nos levar pelo rigor das normas e das éticas numa convivência no nosso grupo social, pode nos levar a relações saudáveis e pode levar também a limites que poderíamos considerar limites falsos. Trouxemos a ideia de uma igreja suntuosa, porque nós encontramos nas religiões, né, códigos de moral. A religião representa a nós muitas normas, representa o bom comportamento, representa o bom caminho, representa uma filosofia de vida, um sentido de vida. Mas a religião não pode criar limites falsos. Em psicanálise, nós mergulhamos nessas águas. Vamos avançar? E as flores? As flores representam a realização do desejo, daqueles aspectos reprimidos que estão no inconsciente. Tem-se a impressão de que no nosso inconsciente existe muito mais repressão do que libertação. Ao longo da nossa caminhada, nós podemos esclarecer o que se encontra no inconsciente. Muito mais mágoas, tristezas e muito menos experiência de boas alegrias, que a gente não se recorda mais, de bons momentos. A se pensar. Recentemente fiz uma mensagem de bom dia, onde eu falava da ética da empatia e da ética do desejo. Fidelidade. A ética que acontece entre as pessoas e fidelidade conosco mesmos. Como a gente trabalha essa dualidade? Então, voltando, flores representam a realização do desejo. Quando a nossa vida está florida, nós conseguimos fazer florescer nossos desejos reprimidos. Para fazer florescer, é preciso conhecer quais e quantos desejos foram reprimidos. Os frutos. Olha que imagem fantástica. Quem não gostaria de experimentar? É um quadro de Dalí. Quem não gostaria de experimentar essa paz, esse sossego, essa natureza, água, barco, uma choupana, árvores, com certeza, árvores frutíferas. Os frutos simbolizam as manifestações visíveis do nosso trabalho, do trabalho psicanalítico, como insights e crescimento pessoal. Dizendo a vocês, reforçando, análise pessoal. Quem experimenta análise pessoal se dá conta da necessidade de reatar vínculos, recuperar prejuízos, e quando isso acontece, temos os frutos, temos uma vida mais saudável, uma vida mais feliz com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. Avançando, sementes. Sementes representam a potencialidade que é inata. Quando eu dizia da transcendência e da imanência, vocês perceberam que tinha psicólogo dizendo da natureza do ser humano, o que é inato, o que faz parte da natureza do ser humano. Essa autorregulagem, essa autossobrevivência do ser humano, a autorrecuperação que é inata.
Então, as sementes representam o potencial nosso, que está conosco mesmo, e que nós precisamos desenvolver. As sementes representam o instinto, aquilo que Freud chamava de energia, de pulsão. Nós temos que experimentar essa pulsão, essa energia, transformar isso em nossas vidas. Vamos ver aqui fala a base da teoria dos impulsos. De Freud, ok. A base da teoria dos impulsos. Nós estudaremos a teoria das pulsões, a teoria dos instintos, estudaremos muito a sexualidade e vocês vejam o potencial do homem. Falando de semente, nós estamos diante de pedras pintadas, a semelhança de sementes. Que beleza extraordinária nos dada aos nossos olhares. Avançando. Também na floresta existem os animais. Vejam o olhar deste animal. Os animais simbolizam os diversos aspectos da personalidade e os mecanismos de defesa do ego. Vamos contemplar a natureza, vamos contemplar a nossa realidade na perspectiva da natureza. Vamos pensar na nossa personalidade. Deixe-se provocar por esse cenário. Vamos avançando. E o rio? O rio que atravessa a floresta representa o fluxo de energia psíquica, a libido, significativa para a psicodinâmica freudiana. Lembre-se da imagem do rio e energia, no nosso caso, energia psíquica, é a nossa libido, que nós precisamos aprender a trabalhar com ela. Avançando, os caminhos da floresta. Os caminhos simbolizam processos de pensamento, lembram a nós das vias neurais, que refletem na nossa jornada do dia a dia. Vocês vejam, eu tentei ligar sempre um pouco do conteúdo do quadro, da pintura, às palavras, a semântica das palavras, ao conteúdo das palavras, ainda que na perspectiva da linguagem figurada, mas nos ajuda a pensar, a traduzir o legado freudiano e a fixar, dominar pouco a pouco esse legado de Freud. O sol. É interessante depois vocês com calma, quando vocês pensarem na floresta e pensarem nesses elementos, fazer o exercício do elemento da natureza ligado a algum elemento do legado freudiano. O sol ilumina a floresta, representa a nossa consciência que nos ilumina, nos traz clareza aos aspectos do nosso inconsciente. Aquela luzinha de fundo que nos permite nossos insights. Chuva, chove na floresta, chove. A chuva simboliza o processo catártico da psicanálise, aquele processo de limpeza, de purificação. Todo o processo de purificação renova. Não é isso? E aqui nós temos também uma pintura, um quadro que é significativo nesse sentido. As cores definindo nossa personalidade, as cores definindo nossos olhares, as cores purificando e renovando na medida da nossa experiência. Pedras
e obstáculos. Encontramos na floresta, encontramos. Representam resistências e conflitos internos que nós enfrentamos em nossa jornada psicanalítica. Quem não enfrenta, dizia vocês, eu também, apesar da minha idade, desafios que geram sentimentos novos, emoções novas, geram alegria, geram tristeza, acertos e erros. A todo dia nós experimentamos. Mas é importante manter a mente sempre positivada, manter a autossuficiência sempre bem alimentada. Aquela história que a gente sempre conta, vou usar a imagem aqui, mas é uma imagem do ponto de vista do bom senso, não é muito recomendada. Mas façam as suas considerações. Nós temos dentro de nós o lobinho do bem e o lobinho do mal. E você pergunta, quem sobrevive? Sobrevive aquele que for melhor alimentado. Não vamos ficar com preconceito com o lobo. Estou pegando o lobinho, porque é uma imagem muito utilizada pela literatura, com as devidas ressalvas, uma imagem que nos passa uma ideia. Vamos avante. Musgo e fungos. Veja a madeira, na madeira. Os musgos simbolizam aspectos parasitários, destrutivos do inconsciente, como traumas e ansiedades. Não existe ninguém que possa dizer que não precisa mergulhar no inconsciente. Se alguém disser a vocês, eu não tenho nada a procurar no inconsciente, esse e essa é um daqueles, é um daquelas em que a vida conduz. É um daqueles ou é um daquelas em que o destino é a melhor resposta. Nós temos o direito de encontrarmos conosco mesmos, não importa em qual estação da vida. Aqui me vem sempre a lembrança do trem que parte e para em diversas estações. Eu que experimentei 35 anos de São Paulo, experimentei muito viagens de metrô, aquela multidão, aquele formigamento do empurra-empurra, aperta-aperta, e aquele movimento de uma massa enorme, descendo e saindo em cada estação. Uma reflexão bastante rica. Cada um desce na estação que precisa, na estação que programa. Uns descem, outros continuam. Assim é a vida da gente. Agora é importante essa lembrança, importante que nessa jornada que a gente tire essas parasitas da vida da gente que não permitem que a nossa caminhada seja uma caminhada plena. Vamos avante. Sombras na floresta. Uau! O inconsciente trabalha com muitas imagens. Sempre que eu dizia do inconsciente, a gente falava de sombras e de luzes. Sombras representam o desconhecido. Sombras representam o desconhecido. Áreas do inconsciente ainda que não foram trabalhadas e exploradas. Não é isso? Aqui a imagem nos lembra, na sombra, o reflexo da imagem nos traz diversas lembranças dessa imagem que se apresenta. Até de Narciso lembrei-me agora. Narciso, quando olha a poça d'água ou olha a pele do rio, do lago, a superfície, e se dá conta de sua imagem, se encanta
Daí o nome de narciso para narcisismo. Pessoas narcisistas. Narcisismo faz parte da vida, das etapas de nossas vidas? Faz. Mas nós precisamos aprender a trabalhar o nosso narcisismo. Teremos um tempo para o mergulho, para uma reflexão. Avante. Ecos na floresta. Quem já não experimentou o eco? Simbolizam a transferência, fenômeno pelo qual os pacientes projetam sentimentos e pensamentos sobre o analista. Nós teremos momentos depois para pensar, refletir sobre transferência e contra-transferência. E dizia a vocês também em mensagens de efeito, por meio de aforismos, por meio de frases feitas, que essa transferência ela acontece todos os dias nas nossas relações. Pessoas, aquilo que você fala, o santo bateu com fulano de tal, meu santo não bateu com fulano de tal. Nossa, a primeira vez que eu estive com aquela pessoa, parecia que conhecíamos há anos. Nossa, você não faz ideia. Veja como funciona o processo de transferência. Ecos na floresta. Estamos diante aí de uma montanha, estamos na floresta, com certeza um berro nessa natureza ecoaria. Precisamos encontrar os nossos ecos no inconsciente. Vamos em frente. Tempestades. Tempestades fazem parte da nossa vida. Hoje mesmo, vindo para cá, o motorista da Uber me dizia: eu aprendi que a minha vida só melhorou quando, em colocando na balança momentos de alegria e tristezas, eu me dei conta que a balança das alegrias sempre pesa mais. Ao longo da minha trajetória, me dei conta que, na balança, alegria e tristeza, a alegria sempre pesa mais. Portanto, um momento, uma fresta, uma fagulha de tristeza, por menor ou por maior que ela seja, é sempre passageira. Tempestades representam crises emocionais e momentos de aprendizagem, de intensa introspecção. Veja a nossa paisagem, é uma paisagem convidativa. Vamos avante. Ciclo das estações. Agora há pouco falávamos das estações, seja das estações do trem, seja das estações do tempo, primavera, verão, outono, inverno, seja das estações da literatura. Nós que experimentamos também na literatura, usando de linguagens figuradas, para mostrar que nós estamos em estados de espírito à semelhança das estações, as estações simbolizam o processo contínuo de crescimento, aprendizagem e mudanças, principalmente na perspectiva da psicanálise, que reflete a natureza dinâmica de cada um. A imagem aí é conhecida, vocês podem depois procurar mais detalhes, mas é um clássico da pintura. Vamos avante. Cipós entrelaçados. É muito comum na floresta encontrar os cipós entrelaçados. Aqui a imagem representa o complexo de Édipo, essa intricada rede de relação e desejo entre pais e filho, o menino pela mãe e a menina pelo pai. Um momento da vida que o interesse maior se volta de uma forma amorosa, a menina para o pai e o menino para a mãe. Chamamos do complexo de Édipo, complexo de Eletra. Teremos tempo para isso. As imagens são sugestivas, um quadro, uma pintura,
Complexo de Édipo. Vamos aprofundar. Neblina matinal. Tem na floresta? Tem neblina na floresta. Aquela fumacinha, aquele nevoeiro pela manhã, muito forte e significativa, simboliza o esquecimento, uma névoa que encobre memórias reprimidas. São Paulo tinha a garoa uns tempos atrás, Ribeirão Pires tinha a garoa uns tempos atrás. A neblina matinal traz a lembrança, a linguagem figurada do esquecimento. Curiosamente, na pintura, aí estamos diante, está sendo decepado, né? Uma cabeça separada do corpo. Evidente que a linguagem figurada segundo o que nós vimos lá, quase uma hipérbole, um exagero, mas nos dá ideia. Neblina significa o esquecimento. E essa neblina nos acompanha ao longo da vida. Sempre teremos momentos de neblina. As coisas estão meio confusas, não sabemos bem a direção. Avançando. Estratos do solo. Onde pisamos? Pedras, galhos, árvores, lodo, folhas caídas pelo chão, os estratos, aquilo que está no subsolo, a riqueza, minhocas, muitas coisas enterradas, aquelas flores, aquelas folhas que vão se acumulando para formar o humus. Estratos do solo. Com o tempo, camadas que o solo vai organizando, muito comum na arqueologia, essa leitura, né, dos vários níveis do solo. Representam as camadas da mente consciente, pré-consciente e inconsciente. Por analogia, então, em nosso inconsciente, vamos encontrar muitas camadas. Curiosamente, a pintura nos traz a imagem do humor, a imagem das máscaras que nós utilizamos ao longo da vida, ou para a diversão, ou para a sobrevivência. Vamos em frente. Ruídos da floresta. Imaginem comigo. Simbolizam sonhos, mensagens ocultas vindas do inconsciente. Meus caríssimos alunos, aprendam a valorizar os sonhos. É uma grande escola. Quem está tomando chuva psicanalítica, quem resolveu se molhar na psicanálise, precisa se dar ao direito de mergulhar nos sonhos, de levar a sério os sonhos. Disse a vocês pedagogicamente, registrem durante 1 mês, 2 meses. Às vezes nós temos pessoas que registram anos e anos para se dar conta das variáveis, aquelas que são constantes ou novas variáveis. A nossa vida é muito dinâmica. O sonho, olha Freud, é caminho régio para se chegar ao inconsciente. Comece pelos sonhos, você vai aguçar a sua sensibilidade. Acredite. Mensagens ocultas vindas do inconsciente, aquelas frases de sentido figuradas, muitas delas se voltam ao inconsciente. Aqui nós apresentamos o quadro de Guernica, deve ser de Picasso, Pablo Picasso, e depois vocês vão procurar por mais informações, ruídos da nossa civilização, da nossa sociedade, ruídos da fragilidade do ser humano, da onipotência, do monopólio, do oligopólio, ruídos daquela minoria que procura escravizar uma maioria. Atente, avançamos. Orquídeas raras.
representam, as orquídeas representam os fenômenos da neurose e da psicose, belos, mas complexos em sua natureza. Pense nisso. Sempre que olhar uma orquídea, lembre-se dos fenômenos da neurose e da psicose. Belos, mas complexos. Nós teríamos oportunidade de trabalhar a neurose e a psicose. Graças a Deus que nós somos neuróticos. É isso? Graças a Deus que não vivemos uma calmaria, segundo a expressão aqui da ilha dos marinheiros, mar calmo não forma bons marinheiros. Pense nisso. A nossa vida tumultuada, ela tem um sentido. Mar tumultuado forma o bom marinheiro. Curiosamente, estamos diante de um quadro da criação, nos motiva em nossa caminhada. Vamos avante. O tempo está urgindo. Teias de aranha simbolizam as fixações, intrigas pegajosas, difíceis de se libertar. Curiosamente, temos aí o rosto do nosso personagem principal, mostrando, de uma forma em caricatura, as rugas que o tempo nos traz. Teias de aranha simbolizam fixações. Vejam quantas teias nós armamos ao longo de nossa vida. Teias que precisam ser repensadas. Vamos avante, eu não quero passar de 1 hora. Cogumelos representam a regressão. Os cogumelos crescem em áreas escuras e úmidas da mente. Que cogumelos são esses? Desejos reprimidos, afetos não correspondidos, decepções, dores, tudo aquilo que nós experimentamos e, de certa forma, sentimos como ameaça, nós guardamos no inconsciente. A semelhança do cogumelo. Avançando, luzes filtradas pelas folhas, aqueles lampejos, aqueles insights, simbolizam lampejos iluminando brevemente o inconsciente. Quando a gente começa a experimentar, trabalhar exercícios para ativar o inconsciente, a gente vai se dando conta de algumas descobertas de vivências da infância, de desencontros da infância com o papai, com a mamãe, com amigos, e que, de repente, explicam comportamentos, padrões que nós adotamos ao longo da vida. Isso é um lampejo, é um brilho, um insight. Avante, rochas milenares representam os traços arcaicos da personalidade, os fundamentos mais antigos do psiquismo. Rochas milenares representam os traços arcaicos da personalidade. Aqueles traços que experimentamos de início e que não abrimos mão. Somos dogmáticos, somos radicais, somos fundamentalistas. Quantas pessoas que ao longo da minha existência já encontrei dizendo que não mudam a maneira de enxergar a vida, a maneira de dar sentido ao mundo. Radicais. São verdadeiras pedras milenares que acabamos carregando. E pedras, sentido simbólico, carregar grandes pedras é diminuir a caminhada. Avante. Vamos. Clareira
na floresta? Existe? Existe. Simboliza na terapia um espaço de luz, de entendimento, no meio da complexidade psíquica. Eu dizia a vocês, nós que experimentamos análise pessoal, vocês que estão a experimentar ou experimentando, vão se dar conta de clareiras. Puxa, entendi. Poxa, não tinha conectado. Então, nós pintamos a nossa vida. A vida tem a cor dos nossos olhares. No caso, o nosso corpo tem a cor das tintas que nós utilizamos para pintar a própria vida. Avante, pássaros em voo. Representam a sublimação, a transformação de impulsos em atividades criativas e socialmente aceitáveis. Teremos um tempo para trabalhar sublimação, essa capacidade, essa pulsão, essa energia do ser humano que precisa ser bem canalizada diante de um luto, diante de uma mágoa, diante de um sofrimento, diante de uma dor. Eu preciso ressignificar aquela energia negativa. A energia existe, eu preciso canalizar para coisas boas. Avante. Insetos diversos. Tem na floresta? Tem. Simbolizam os pequenos hábitos e traços de personalidade, muitas vezes não considerados, mas são essenciais para o ecossistema mental. Curiosamente, figura de linguagem, nós temos um ecossistema, já estava falando que temos uma floresta na nossa mente, no nosso inconsciente, aqui estamos a falar de um ecossistema mental, formado por pequenos insetos, simbolizam pequenos hábitos e traços de personalidade. Muitas vezes nós colocamos no esquecimento, mas eles são importantes. Curiosamente, quadra, pintura, together, juntos, com pedra grande, pedra média, pedra pequena. Inseto pequeno, inseto médio, inseto grande. Os pequenos precisam de um olhar especial. Vamos avante. Vinhedos selvagens representam o desejo a crescer todos os dias, muitas vezes com raízes que permeia a floresta da nossa mente. O desejo. Aí, curiosamente, a gente vê a pessoa de uma criança e a potência de um cavalo, a força, a energia, a pulsão. O desejo, bem representado. O desejo nos movimenta. Não sei se é lacaniana a expressão ou pensamento, mas o que nos movimenta? O nosso desejo. O nosso desejo, aquilo que nos falta. Levantar todos os dias e continuar é continuar acreditando que aquilo que nos falta nos movimenta. Aquilo que nos falta é uma meta de chegada, de procurar conseguir. Quando você consegue o desejo, aquilo que você procura, a partir dali, outro desejo aparece, outras procuras serão encaminhadas. Avante. Espinhos e armadilhas. Existem. Vamos ver o texto. Espinhos e armadilhas simbolizam mecanismos de defesa do ego, protegendo contra ameaças psicológicas. Os mecanismos, podemos com calma depois olhar. Será que tem só o lado ruim ou também tem o lado bom? Os mecanismos de defesa para a sobrevivência do nosso eu. Defesas conscientes e defesas inconscientes. Nós sabemos das defesas conscientes. A aversão a pessoas, a conversas, a presença,
a lugares, à altura, ao rio porque não sabe nadar, ao barco porque tem medo do barco, ao avião porque não tem coragem de andar de avião. Nós temos mecanismos de defesa, os conscientes e, no nosso campo da psicanálise, de modo especial, os mecanismos de defesa que são inconscientes. Vamos olhar com carinho para eles. Aqui aparece novamente o quadro da criação, e a gente poderia fazer e faz uma analogia que tem a ver quadro da criação com os mecanismos de defesa do ego. Curiosamente, né, o desenho da Capela Sistina nos faz lembrar assim, quando o homem colocado no paraíso e teve acesso ao fruto, a maçã, que era o fruto do conhecimento, a partir daquele momento ele se deu conta que estava nu. A partir daquele momento ele se deu conta que ele começou a ler a realidade. Não vamos delongar agora, porque nós precisamos terminar o nosso trabalho de analogia em relação à floresta. Vamos para frente. Ecos do som, de sons distantes, representam a projeção onde sons, olha aqui a analogia, sons com sentimentos, perceber os sentimentos internos, como se viessem de fora. Ecos de sons distantes representam a projeção, onde sons internos são percebidos como se viessem de fora. E, na verdade, esse som é de dentro. Por isso que aquela imagem que eu uso muito com vocês, nós somos desafiados a ouvir o inaudível, aquilo que não é dito, o invisível, aquilo que nós não enxergamos. Precisamos enxergar para além do horizonte. Precisamos ouvir esse eco que não acontece fora, acontece dentro. Teremos tempo para nos darmos conta dessa realidade. Vamos avante, o quadro é sugestivo, vocês terão tempo depois para aprofundar. Curiosamente, trago a vocês aqui essa dualidade que nos movimenta. Deixa eu entrar entre essas duas imagens, não é isso? Nós sempre experimentamos a dualidade, a escolha do bem e do mal, a escolha do certo e errado. Quem sou eu? Que tamanho tem o meu intervalo? Não sou o que gostaria, primeira imagem, nem sou o que a sociedade queria que eu fosse, segunda imagem. Estou no meio. Então, um enigma, a psicanálise. Precisamos encontrar, ao mesmo tempo que nós estudamos a psicanálise, nós nos beneficiamos dos conhecimentos, dos conceitos, por isso que nós fazemos análise, para experimentar essa metodologia, para nos conhecermos melhor. Quando estivermos trabalhando, analisando, nós sabemos conduzir o processo. Então, a vida nos oferece oportunidades de escolhas, livre-arbítrio. Nós decidimos a nossa vida. Quantos não passam sem a oportunidade e o privilégio de pensar e decidir a própria vida? Brincava com vocês com relação aos idosos que constantemente encontro em minha vida e onde eles dizem, agora estou vivendo a vida que eu quero e que eu posso. Ninguém manda mais em mim. Então, a questão, será que foi mandado a vida toda? Será que não foi ele a vida toda? Pense nisso. Vamos para frente. Vejam a imagem, ela fala por si. Vejam a imagem, ela fala por si. A imagem, a pintura, a curiosidade no ouvido, talvez no olhar por meio da audição do ouvido, que tem lá dentro,
que tem dentro da nossa mente, que tem dentro do nosso inconsciente, e na medida que nós aprendemos a descobrir o que tem no inconsciente, a gente aprende a falar. A linguagem nos habita. Na linguagem nós fazemos a nossa morada. Avante. E terminei com esse quadro, uma das maravilhas do Salvador Dalí. Depois vocês procurem o nome e aprofundem. Sempre existem pessoas em nossas vidas que se tornam pessoas significativas, pessoas de referência, verdadeiros gurus, verdadeiros mestres. Nós sempre precisamos ter referências em nossa vida. E eu recentemente dizia, vocês estão percebendo que eu tenho uma série de privilégios, mas não posso ser narcisista. Eu dizia para um colega meu aqui, tive o privilégio, até explica a minha presença no campo da psicanálise, eu tive o privilégio de conviver, de conhecer, de experimentar ser analisado por eles ao longo da minha existência. Disse a vocês que eu tive que fazer um trabalho muito forte com relação à vocação, a minha missão, que eu quero ser na vida, que eu gostaria de ser na vida. Desde o início dos 12, 13 anos, sempre a vocação me chamava a atenção. Uma vocação de ser uma pessoa melhor e de estar a serviço do ser humano, sempre em busca do sentido da vida, do melhor lugar e das melhores relações. Tive o privilégio de conviver com um psicólogo, parapsicólogo, outro também na área da parapsicologia, os três. Albino Arese, Padre Quevedo e Rubem Alves. Não sei se esses três, enquanto viveram, se encontraram. Gente maravilhosa, gente que fez diferença no mundo com a presença, com as habilidades e as próprias competências. Certamente vocês também, em fazendo análise, vão se dar conta que existem algumas pessoas na vida de vocês que são significativas, porto seguro dos momentos difíceis da vida. Por isso que a gente experimenta a análise e a autoanálise. Fechamos então o nosso quadro, acredito que esse aqui é o último. Com isso nós encerramos o nosso 15º encontro. Vocês permitam a vocês mesmos voltarem a esse material. Eu vou colocar em anexo o texto desse trabalho e vou colocar em anexo os slides, para que vocês, no melhor lugar do recolhimento, no melhor lugar da casa de vocês, vocês possam voltar a esse material para refletir essa analogia, essa riqueza que nós experimentamos através dos meus comentários. Paramos.